Eu acho que a morte tem muitos significados, né? Significa exatamente o nosso nascimento, o renascimento na terra pura. Por que terra pura? Porque na terra pura, todo o bem que nós queremos ao outro se realiza. E nesta terra pura, podemos passar algum tempo nos preparando para ou ir mais adiante, para ir para um local mais sublime ainda, ou retornar a essa vida. A morte, para o judaísmo, ela é parte do ciclo da vida. Então, não é uma coisa vida ou morte. A morte é parte desse ciclo. Então, eu acho que isso torna a experiência da morte um pouco mais natural, processual e cíclica. A gente morre várias vezes na vida, né? A gente morre para a infância quando se vira adolescente, a gente morre para a adolescência quando se vira adulto. São rituais de passagem, né? Em geral, caminhos sem retorno. Então, isso tem um grande significado ao longo da vida. A morte em si, ainda que muitas pessoas pensem em vários significados, eu, como ateu, acho que simplesmente a vida acaba. Existe um texto muito bonito do Evangelho de Mateus que diz que no final dos tempos, isto é, no final da nossa existência, nós nos encontraremos diante de Deus. E, segundo o texto de Mateus, Deus vai separar os bons dos maus. E aí ele vai dizer assim, olha, vinde benditos do meu Pai. Diz, mas como? E Deus dirá, olha, toda vez que vocês deram um copo d'água, toda vez que vocês vestiram alguém, toda vez que vocês receberam bem, visitaram alguém na prisão, vocês fizeram a mim. Quando nós morremos, nós temos o entendimento de que a morte é uma separação do corpo físico do espírito. Então, o espírito que habita dentro de nós, ele volta para Deus. Ele não é meu, ele pertence a Deus. E o corpo, a Bíblia diz que ele volta para o pó de onde nós viemos. Nós viemos do pó. Nós éramos bonecos inanimados. Era um boneco de barro, a Bíblia diz isso em Gênesis. E o Senhor soprou o fôlego de vida em nós. Então o fôlego de vida não pertence a gente, é dele. Não é que daqui você vai para um outro lugar, isso é para o corpo físico. E nós não nos acreditamos o corpo físico. Não somos o corpo, somos em essência. Isso nos ensinamentos nos diz. E quando praticamos a meditação, podemos sentir essa força. Todos podem sentir, qualquer pessoa pode sentir. Então nós buscamos a salvação e vamos ser salvos. Isso é aqueles que optaram em ser salvos. O ímpio, a gente chama de ímpio, é aquele que não optou por isso, o ateu, ou quem não sei, aquele que não crê em Deus, não tem nada com Deus, que não crê nessas partes, né, de vida após a morte, ou qualquer coisa ligada após a morte. Aí sim existe o inferno. O inferno é o último estágio. Depois do juízo final, todos prestarão conta de si, nós prestaremos conta do que nós fizemos aqui em vida, não é? E tudo vai ser julgado. É um julgamento. O inferno maior é não poder mais ser amado por Deus. Quer dizer, eu gostaria de amar a Deus, mas agora não tenho mais oportunidade de amá-lo. Esse é o grande inferno diante de eu ver o quanto Deus fez por mim, o quanto Deus me amou. Então não se trata de lugares, não se trata de lugar geográfico. Nós, depois da morte, não estaremos mais submetidos ao tempo e ao espaço. A luz do Buda é para todos, indistintamente. Então, é como se a pessoa que morre, sendo budista, já está julgado. Então, não há
por exemplo, inferno, não é? Ou, por exemplo, purgatório. Eu acho uma incoerência de quem crê, porque se existe um juízo final, né, as pessoas que estiverem erradas serão julgadas, né? Eu digo isso para mim mesmo. Se, por acaso, apesar de eu não crer, o dia que eu morrer, eu vou chegar na porta de São Pedro, eu prefiro entrar por méritos ou não entrar por méritos do que entrar porque eu sou uma ovelha de um rebanho. Eu já orei por pessoas que estavam morrendo, no último momento, levou um tiro, e eu fui lá orar, e eu disse para ele, olha, antes de você morrer, eu já sabia que você ia morrer, porque o pulso estava muito ruim, e ele em vida, eu falei, olha, você, antes de você morrer, você quer pedir perdão dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E ela, sim. Pronto, tá certo? Valeu, valeu. Agora, não pode acontecer isso, depois que morrer. Me lembro de um velório que eu participei e tive a oportunidade de assistir à despedida do esposo e depois de alguns anos a da esposa. Foram trabalhadores da Federação Espírita Brasileira de saudosa memória. E eu me recordo que quando foi então a despedida dela, ele já havia se despedido. Era um verdadeiro poeta, um homem elegante, sempre estava trajado muito bem assim. Então quando o corpo já estava, um caixão sendo enterrado, eu percebi a cena final espiritualmente. Era ele chegando no seu traje muito elegante, até com chapéu, com uma espécie de bengala assim de apoio, e ele a convidava para dançar. Então a cena final que eu vi foi de uma despedida deles, ele assim a conduzindo e um som de uma música muito legal, muito interessante, e ele se despedindo dançando, né? Eu achei muito bonito isso, e simbólico naturalmente, mas ali, ele na toda a sua elegância como um poeta, né? Falava, vem buscar a minha digníssima, né? O corpo morre para quem se acredita o corpo. É claro que eu não posso negar a realidade que a gente está encarnado aqui, né? Então a gente vai passar por uma morte, todo mundo, né? Claro. Se não fosse a reencarnação, não haveria a justiça de Deus. Como a gente pode explicar tantas diferenças, tanta desigualdade? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que nasce com todas as condições aparentemente de saúde, de recursos financeiros, de família estruturada, tem potencialidades em termos profissionais, de criar uma vida que vai ser tranquila. Outra parece que nasce num ambiente totalmente desfavorável, numa família desestruturada, em condição de criminalidade, na pobreza. Ora, como é que dá essa distinção? Será que Deus está privilegiando um e prejudicando o outro? O luto, o vivenciamento do luto, é algo fundamental, porque o luto é um processo que permite a cada um de nós entronizar os nossos mortos, né? A gente se torna mais forte, mais humano, quando a gente incorpora os nossos mortos. Então, de alguma forma, né, eu não creio na existência além-morte. Eu não rezo para o meu pai, eu não rezo para minha mãe, mas eles vivem em mim, né? E o fato deles viverem em mim, que nada mais é do que a memória que eu tenho deles, me faz alguém melhor. E que eu digo isto, olha, saudade sim, mas essa saudade é uma energia que se transforma na aceitação da luz que eles estão mandando na forma de saudade. E também agradeça ao Buda que recebeu este ente querido na sua terra. No Evangelho, Jesus fala da ressurreição e era uma das discussões que as pessoas que seguiam Jesus tinham dificuldade com a ressurreição. E Jesus fala sobre a ressurreição. São Paulo vai falar muito sobre a ressurreição, né? Então, a ressurreição significa nós não vivemos apenas do presente. Nós, no presente, já antecipamos o futuro. Quando a gente fala se a nossa vida ela vai ter reflexos depois da morte, eu acho que ela deixa reflexos aqui para depois, quando a gente não estiver mais aqui. Então,
as pessoas que vão estar aqui, elas vão sofrer o impacto das minhas ações enquanto eu estive aqui. As pessoas têm que procurar sempre fazer o bem, né? E procurar a sua essência, procurar se autoconscientizar, procurar se conhecer melhor e procurar uma coisa mais pura, uma meditação, uma coisa mais que a pessoa vai viver melhor, vai viver e trazer harmonia para as pessoas, trazer harmonia para o planeta. Porque não adianta você fazer coisas erradas, coisas, né? Porque isso vai gerar, né, coisas ruins, tanto para a própria pessoa, como para as outras que estão em volta. Nós devemos nos preparar para a morte todos os dias, porque a morte, sendo passaporte para a vida, é a nossa vida verdadeira, o estado espiritual. Se a nossa existência é uma passagem, aqui a gente deve cultivar o melhor possível de todas as nossas potencialidades. Viver é a melhor opção, sempre, sempre. Não obstante as dificuldades, os problemas, os percalços, os desafios, mas que a gente escolha viver e seguir animado. Viver bem agora, para morrer melhor ainda, porque nós vamos continuar vivos, sempre.